Boa noite, estamos com o professor Fabrício Brito de Oliveira para conversar sobre o colapso no sistema prisional brasileiro. Na conjuntura que encontramos, o sistema prisional, de acordo com o último relatório do site DEPEN, referente ao período de janeiro e junho de 2022, tivemos cerca de 3.663 saídas e 4.575 entradas. Diante disso, observa-se que no relatório do ambiente carcerário, aferido com cerca de 14 mil detentos, houve de uma reincidência de 37,5%. O que o senhor acha sobre esse dado? Ele é algo estrutural brasileiro? Está atrelado à nossa cultura? Bem, primeiro, parabenizá-los pelo projeto, podcast é de Direito aqui da Estácio. Dizer que é muito importante, Daniel, os alunos de Direito conversarem sobre vários temas e apresentarem um certo entusiasmo sobre as tecnologias, a adequação com o mundo jurídico. Isso é muito importante não só para vocês alunos, mas para nós professores, para a sociedade como um todo. E é importante a gente estar trazendo temas importantes, temas salutares, principalmente o de hoje, que é o sistema prisional, porque é a nossa realidade, enquanto profissional do mundo jurídico, enquanto aluno de direito, que todos nós somos, e enquanto sociedade. Até porque nós não temos pena de morte. O sistema prisional é o local em que as pessoas que transgredem a regra, que cometem ato ilícito, vão ficar ali enclausurados, vão ficar presos ou presas por algum tempo, mas vão voltar para a sociedade. E essa volta é o que talvez nos preocupa muito enquanto cidadãos. O fato da não ressocialização, o fato da reincidência, traz à discussão várias formas de outras transgressões. Até porque a gente tem um sistema prisional lotado, muitas vezes que não ressocializa, não cumpre o principal papel dele, que é ressocializar, e talvez essa reincidência seja um dos principais fatores do aumento da violência fora das quatro paredes dos presídios. A gente sabe que, principalmente no Piauí, o fato da reincidência não ocasiona um grande impacto no sistema prisional, até pelo fato dos dados que a Secretaria de Justiça mostra nas reportagens, nas grandes nos noticiários. Quando vai à baila, ela mostra que a reincidência não é tão grande quanto em outros estados. E pelo fato de talvez o sistema prisional piauiense ter alguns projetos de ressocialização, esses dados altos talvez não afetam o Piauí. Mas é claro que a gente está dizendo que o que se acompanha em algumas reportagens. Mas há reincidência, a gente sabe que há reincidência. Nós que trabalhamos dia a dia com o direito criminal, nós sabemos que o fato da reincidência ainda é um dos principais fatores do aumento da violência dentro das grandes capitais. E isso talvez seja um dos casos do sistema prisional hoje. A reincidência talvez seja o principal problema do sistema prisional nacional hoje. E tudo isso desemboca na carência da ressocialização. Se existe a reincidência, é porque talvez essa ressocialização ela não está sendo cumprida, não está tendo seu papel 100% cumprido dentro do presídio. Nós sabemos que o Brasil é um Estado-nação peculiar, em que a gente tem um código penal, um código de processo penal, talvez muito antigo, que deve ser atualizado, precisa ser atualizado por vários outros fatores. E a gente sabe que em outros países se consegue ressocializar algumas pessoas. E no Brasil, essa ressocialização talvez esteja deixando a desejar, por isso essa reincidência. Então, é uma visão que a gente pode
interpretar aqui, talvez essa reincidência em grandes números seja por conta dessa falta de ressocialização, né? Mas a gente sabe que há projetos de ressocialização, principalmente no estado do Piauí. Existem projetos de leitura que ressocializam apenados, existem cursos dentro dos presídios piauienses, organizados através da Secretaria de Justiça, que fazem esse papel. Nós sabemos disso, é notório, está no site da Secretaria. Mas a gente sabe que os índices ainda são muito altos. A própria LEP traz em seu dispositivo, no artigo 126, parágrafo 1º, a possibilidade do apenado remir sua pena mediante o estudo e mediante o seu trabalho. Mas, doutor, na sua perspectiva, quais são os principais fatores que estão impedindo a ressocialização no sistema carcerário? Olha, Daniel, a gente dizer assim, os principais fatores é muito difícil, porque o sistema prisional é muito complexo. O sistema carcerário brasileiro é extremamente complexo. Nós temos índices de ressocialização, nós temos índices de não ressocialização, nós temos fatores que contribuem dentro do próprio presídio para que esse indivíduo saia mais violento. Nós temos hoje, talvez, alguns tipos de prisão, como, por exemplo, o RDD, o regime disciplinar diferenciado, que foi implantado no Brasil recentemente, que a gente não sabe a longo prazo como é que vai ser recepcionado essa pessoa quando sair, porque naturalmente, necessariamente, ele vai ter que sair um dia. Então, assim, dizer os principais fatores é algo que realmente necessita de um estudo aprofundado, de um estudo extremamente complexo e objetivo para poder tentar corrigir alguns problemas que existem dentro do sistema prisional. E aí nós estamos falando de local adequado para o preso ficar, que está na lei de execução penal, que é um objetivo legal. Nós estamos falando de visitas familiares, que é direito do preso, nós sabemos disso. Alimentação, saúde dentro do próprio estabelecimento penal. Saúde mental também, que se fala muito hoje, que são todos os direitos do preso. A gente não está falando aqui coisas que não estão dentro da lei. Tá na própria lei de execução penal, tá é direito do preso ter todos esses direitos realmente, né, conquistados pela lei de execução penal. Então, assim, dizer qual o principal fator dessa reincidência é muito complexo, né? Mas talvez um dos fatores seja a não ressocialização. Talvez eu diria que essa não ressocialização completa, ela implica muito nessa reincidência do preso. A LEP, ela tem um caráter um caráter repressivo e um caráter preventivo. E dentro desse caráter preventivo, estaria a questão da ressocialização e reeducação. Mas por que não educar ao invés de reeducar? Não seria a solução, a saída para a questão da superlotação, um investimento na educação básica? Perfeito, Daniel. Eu particularmente concordo. É como a gente conhece uma frase muito, muito difundida, especialmente na sociedade, nos cursos de direito, que é: quanto mais você construir escolas, menos você consegue construir presídios. E, de fato, os estados que investiram em educação conseguiram realmente reduzir o número da população carcerária. Então, o investimento em educação básica, em escolas de realmente tempo integral, talvez escolas em que melhorem a educação do ponto de vista dos docentes, do ponto de vista dos pais dos docentes. Então, assim, é um assunto extremamente complexo, porque você está talvez melhorando a vida da população no começo da vida, que é a escola. Isso faz com que talvez a pessoa tenha uma oportunidade, tenha uma chance de não ir para o mundo do crime. A gente sabe que, de fato, o ir ao mundo do crime talvez seja um caminho mais fácil naquela pessoa que está ali dentro de uma certa comunidade, dentro de um ambiente que é propício a ir ao mundo do crime. E talvez, se o Estado melhorasse essa educação, pegasse o jovem e retirasse, ou nem sequer deixasse que ele pensasse em ir ao mundo do crime, isso poderia talvez
ocasionar que a população carcerária diminuísse a longo prazo, poderia ocasionar que a gente tivesse uma sociedade menos violenta, poderia ocasionar que a gente tivesse uma sociedade mais educada, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, objetivo e do ponto de vista social. Realmente, que não havesse essa necessidade de tantas transgressões que as pessoas fazem, às vezes até para se alimentar, né? Trazendo até essa conjuntura social do nosso país, até a questão da ressocialização às vezes é vista ainda de uma forma inquisitória. As pessoas querem ver o preso trabalhando em obras públicas, ao sol, em condições insalubres, mas na verdade o que a LEP almeja, prevê é envolvê-los em atividades culturais, socioeducativas, integrá-lo com a sociedade. Isso, perfeito. Eu tive a chance, Daniel, de acompanhar dentro de um dos projetos da Secretaria de Justiça, que é um dos projetos de panificação, que a Secretaria de Justiça dava a oportunidade do preso, daquele que está custodiado pelo Estado, de fazer cursos. Um deles era o curso de panificação, de ser padeiro, que é justamente uma profissão que pode abarcar certas pessoas que estão ali saindo do mundo do crime. Então, assim, ofertar esses cursos para uma pessoa que está lá dentro, que não tem uma perspectiva de que quando ele sair, ele vai ter emprego, ele não tem certeza do que ele vai fazer quando ele sair dali. Então, o mundo do crime se torna mais fácil. É um mundo que ele já se encontra, que ele já está, que ele conhece pessoas. E você ofertar um curso, seja de panificação, seja de pedreiro, ajudante de pedreiro, você dá a oportunidade daquela pessoa procurar outro caminho. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar esse curso de panificação e vi algumas pessoas realmente saírem cumprirem a sua pena, saírem do estabelecimento prisional e se estabelecerem no emprego e trabalharem realmente com um dos cursos, seja de ajudante de pedreiro, seja de panificação, e realmente saíram do mundo do crime. Claro que eu estou falando do exemplo de 2 pessoas. A gente sabe que algumas outras existe a possibilidade de não terem aproveitado esses cursos, mas eu estou dizendo que 2 pessoas que eu tive a oportunidade de acompanhar realmente usaram esse curso que o Estado está promovendo dentro do presídio e mudaram de vida, saíram do mundo do crime. Então, é uma estatística que eu acho que às vezes a gente pensa que não existe, mas realmente o Estado ajudou nesses 2 casos, né? Eu vejo o contexto piauiense como inovador, apesar de alguns dados estatísticos mostrarem essa reincidência, é que temos algumas práticas implementadas pelo antigo juiz das execuções penais, Dr. José Vidal de Freitas Filho, que era o sistema de apreciação antecipada de benefícios, onde ele, através do sistema de execução eletrônica unificado, conseguia quantificar, através de cálculos, requisitos objetivos baseados na Lei de Execuções Penais, para que fornecesse ao preso o prazo de obtenção do seu benefício, ou seja, lhe dava uma garantia, um requisito objetivo que seria cumprido aquele seu direito, restando a ele apenas cumprir o requisito subjetivo, que seria o seu bom comportamento, a não prática de faltas disciplinares de natureza graves dentro do sistema prisional. O que o senhor acha desse sistema, doutor? Eu particularmente conheço a vara de execução penal e o sistema. Acredito que não é à toa que ele ganhou o prêmio CNJ. Talvez um das inovações mais importantes que nós tivemos no Poder Judiciário piauiense, através do Dr. Vidal, na vara de execução penal. E muito importante, extremamente válido, que beneficiou muitas pessoas que já estavam com o seu tempo completo de progressão de regime e eram esquecidos. Às vezes esquecidos por conta da superlotação, dos excessos de processos que o defensor público tem, às vezes até por falta de advogado, falta de defensor, seja público ou particular. Então, assim, ele realmente trouxe esse projeto como um dos principais projetos, talvez, da justiça brasileira. Transformou esse projeto num dos principais projetos da justiça brasileira, que beneficiou muitas pessoas,
ajudou o sistema prisional no sentido de que reduzia a superlotação no momento em que aquelas pessoas estavam esquecidas lá dentro, já com pronto prazo para progredir de regime, para sair às vezes da penitenciária, e eram esquecidas pelo Estado. Então, assim, é um projeto que traz para a sociedade um benefício primordial, porque você está ali tirando o papel da superlotação dos presídios, está ajudando talvez uma pessoa que realmente queira progredir, que está cumprindo sua pena, que queira sair para a sociedade talvez melhor. Isso ajuda, às vezes, até na mente do preso que está lá, que ele não é esquecido, que ele tem alguém realmente lutando pelos seus direitos. Porque a gente imagina que um magistrado, quando ele está na vara de execução penal, ele só acusa. As pessoas imaginam que ele só acusa. Mas, na verdade, o que o Dr. Vidal fez foi apoiar todo o sistema conjuntural processual de processo penal. Tanto ajudando os benefícios das pessoas que tinham esses benefícios de sair, os próprios presos, ajudando também o papel da Defensoria Pública, que estava ali às vezes sobrecarregada de processo, que não tinha tempo de fazer o cálculo da pena e fazer com que pedisse nessa petição para que ele progredisse. A gente sabe que precisa de um pedido, né, de progressão de regime. Então, na hora que entra ali naquele dado objetivo, ele já pode fazer o pedido. Então, ajudou muito a Defensoria, ajudou muito os próprios advogados, que você já sabe quando o seu constituinte vai fazer essa progressão de regime. Então, é um sistema que beneficia todo o sistema judiciário, não só o preso, não só o sistema prisional, mas defensores públicos, advogados, familiares dos apenados, enfim, é um sistema fundamental para a justiça piauiense brasileira. Inclusive, o senhor trouxe um problema bastante importante de se mencionar, que é a questão do esquecimento. Várias pessoas estão ali sem ter patrono, sem ter alguém para olhar para elas, e acaba que por iniciativa do poder público, há realizações de mutirões para tentar reduzir esse contingente. O que o senhor tem assim, em perspectiva sobre essa estratégia? Esses mutirões são feitos principalmente pela Defensoria Pública. A Defensoria Pública do Estado é um órgão que é fundamental na defesa da democracia, na defesa dos direitos da população mais pobre, e muitas vezes realiza esses mutirões para que sejam cumpridos os direitos dos apenados. E esses mutirões para os apenados é de uma importância enorme, porque lá muitas vezes alguns deles não têm condição de pagar um advogado, de fazer constituir um advogado particular. Então, a única esperança deles é a Defensoria Pública. E a Defensoria entra como um ator principal para que essas pessoas tenham os seus direitos cumpridos. Então, como operador de direito, como professor de processo penal, acredito que tem uma validade enorme, tem uma importância muito grande esses mutirões, para fazer com que se coloque, às vezes, pessoas esquecidas dentro do sistema prisional à tona. A gente sabe de histórias, até mesmo nacionais, em que inocentes estavam dentro do sistema prisional, de que pessoas que eram apenas suspeitos ficavam ali por muito tempo sem sequer ter o processo julgado. Então, é de grande importância, principalmente para os direitos humanos, que é um dos papéis da Defensoria Pública, e para a sociedade em si, para cumprir o direito constitucional, que todo mundo tem direito de defesa, está lá no artigo 5º, é um direito fundamental. Então, é de uma importância muito grande esses mutirões. Aí, com relação à posição do Brasil, assim, no âmbito internacional, na questão de superlotação, como o senhor avalia essa perspectiva frente? A gente está numa corrente que leva a essa superlotação carcerária, ou é uma peculiaridade da nossa cultura brasileira, cultura penal? Na verdade, acompanhar internacionalmente o sistema prisional, eu particularmente não acompanho. Mas a gente sabe que alguns países, principalmente os países nórdicos, eles têm, na verdade, prisões que parecem mais universidade.
Tem exemplos, por exemplo, da Suíça, da Holanda, países que já zeraram o sistema prisional, que tem presídios que não tem nenhum preso. Então, assim, é uma estrada muito longa para o Brasil percorrer para que chegue num nível desse. O que a gente tem hoje no Brasil são realmente algumas soluções paliativas e às vezes soluções que estão dando certo. A gente tem uma democracia ainda muito jovem, né? Nossa democracia é de 1988, então tem quase ali pouco mais de 30 anos. E isso faz com que os direitos dos presos, aqui falando das pessoas condenadas, elas estão sendo inseridas com a Constituição lá em 1988. Então, trabalhar esse sistema prisional ainda é muito complicado, principalmente para a sociedade, porque nós temos uma cultura de que bandido bom é bandido preso, que fique lá para sempre. A cultura social das pessoas é assim. Enquanto nós, operadores de direito, entendemos que todo mundo tem direito à defesa, é um direito fundamental, mas claro que quem cometeu um crime deve ser punido ao rigor da lei. A gente não pode ter criminosos que não respondem aos crimes, mas a gente tem que entender que os criminosos respondem aos crimes e, naturalmente, eles já cumpriram, a lei cumpriu o seu papel e ele cumpriu o seu dever, que foi estar ali naquele tempo que foi otorgado pelo juiz, foi sentenciado pelo juiz. Então, assim, é muito complicado falar como que o Brasil está perante o sistema internacional, porque nós temos no mundo todo vários países em que existem uma população pior que o Brasil. Tem sistemas prisionais muito piores do que o Brasil. E existem sistemas prisionais muito melhores do que o sistema brasileiro. Então, talvez assim, analisando do ponto de vista geral, o Brasil ele está numa mudança de mentalidade. O DEPEN, nacionalmente, vem cumprindo seu papel de alguns anos para cá. Ele vem transformando alguns estados, principalmente com os valores do FUNPEN, que foram liberados lá na ADPF, salvo engano, lá 373, posso ter errado o número, mas foi uma ação que foi julgada pelo STF, que liberou os fundos, o fundo penitenciário, né, que era justamente para adequar os presídios, porque os estados alegavam que não tinham condição de adequar os presídios, e hoje com o FUNPEN melhorou a situação carcerária em sentido estrutural de alguma forma. A gente tem agora presídios, por exemplo, no Piauí, a gente tem presídios equipados com detectores de metais, com esteiras de raio-x, equipados com câmeras de segurança. A gente tem presídios que adotam procedimentos extremamente seguros e que há 20, 30 anos atrás a gente não tinha. Então, assim, há uma mudança de mentalidade dos gestores, há uma mudança de mentalidade até mesmo da sociedade, de alguma parte da sociedade. E o curso de Direito também deve ser responsável por isso, porque nós estamos formando profissionais operadores de direito e temos que seguir a lei. Nós temos uma Constituição, uma Carta Maior que fala que o preso tem direitos. A gente fala que a Constituição, a gente tem na Constituição que todo mundo deve ter direito a um devido processo legal. É um dos princípios primordiais do processo. Nós temos que toda pessoa tem que ser julgada por um juiz natural. Então, assim, são fatores que mostram que o Brasil está numa mudança de mentalidade, de olhar para o sistema prisional. Mas é como a gente falou no início, a gente também tem que olhar para as escolas, para a educação. A gente também tem que entender que talvez se houvesse escolas a ponto de vista de não deixar o jovem, o adolescente transgredir, o papel do sistema prisional ele não seria tão superlotado, tão problemático, etc. Então, nós temos que adotar esses dois vieses, adotar um papel na fonte, na educação, no crescimento do jovem, um olhar para as comunidades de forma mais igualitária, social, dar oportunidades para aquelas comunidades mais carentes, que a gente sabe que é onde tem
um processo de criminalidade maior. Então, os gestores, a parte mais governamental, política, tem que olhar no sentido de que tem que ser abordado, a violência é abordada em duas frentes. Na frente educacional, não deixando o jovem, o adolescente, a criança entrar para o mundo do crime, e na frente, claro, né, dos presídios que devem ter. Todo estado deve ter presídios que, porque as pessoas cometem crime, elas têm que ser punidas de acordo com a lei. O Código Penal está aí para isso, o Código de Processo Penal está aí para isso. A gente tem um poder judiciário realmente que faz o seu papel, e a gente tem que transformar essa mentalidade social. Transformar essa mentalidade governamental de olhar com uma visão mais constitucional, com uma visão mais humana, com uma visão mais ressocializadora, porque afinal aquela pessoa que está lá dentro do sistema prisional, ela vai voltar para a sociedade. Então, como é que ela vai voltar? Ela vai voltar mais raivosa ainda? Ou ela vai voltar entendendo que cumpriu o seu papel ali, o seu dever de ser punido e não transgredir mais, que seria o mundo ideal. Ela cumpriu o seu papel, entendeu que fez o que é errado, e não vai mais fazer. Seria o mundo ideal, que a gente ainda não tem no Brasil. A gente não tem. Mas o Brasil está fazendo uma mudança de mentalidade. Estão tratando realmente esse tema com mais responsabilidade, mais adequação, mais proporcionalidade. E talvez daqui a alguns anos a gente veja alguma mudança. Mas já talvez dê uma melhorada. De 20 anos para cá deu uma melhorada na questão estrutural dos presídios. Estrutural. A gente tinha antigamente, dá o exemplo do Piauí, presídios que eram feitos de material em que não suportava cavar, né? A gente saía muito nos noticiários, está nos noticiários o que eu estou dizendo, fuga de preso por conta de muro. Hoje talvez a gente não vê mais, por conta da mudança da estrutura desses presídios, mudança estrutural de material. Hoje talvez eles estão usando um material mais grosso, um concreto, que não dá para fazer isso. E está surgindo outros problemas. E o Estado tem que resolver esses outros problemas. Então, acredito que essa mudança de mentalidade é importante e a gente tem que realmente cumprir a lei. Seja a lei de execução penal, seja o Código Penal, as leis criminais. As pessoas têm que ser punidas pelos seus crimes, claro. A gente não pode viver num mundo de impunidade. Mas tem que ser punidas de uma forma adequada, de acordo com a lei. É uma tese até meio polêmica, bastante levantada quando a gente bate nessa tecla do superencarceramento, a questão da nova lei de drogas, que já nem é tão nova assim, que trouxe os conceitos de traficante e usuário, e deixou a um critério que a tese diz subjetivo do juiz a definição de quem é usuário e de quem é traficante. De que nessa condição haveria, principalmente nas camadas mais pobres da sociedade, um maior encarceramento, taxando aqueles usuários como traficantes. O que o senhor pensa a respeito disso? Se essa tese já foi superada ou ainda está em voga? É realmente algo muito complexo, que essa diferenciação às vezes era uma linha muito tênue entre o que é usuário, o que é traficante, principalmente nas grandes metrópoles. Nós tínhamos, alguns anos atrás, um judiciário que não queria saber que a droga era um problema social. Estava realmente no objetivismo da lei e julgava todo mundo como traficante. Então, enfrentou-se um problema muito sério e o Estado, nação, Brasil, República Federativa do Brasil, ela percebeu que realmente havia um problema social das drogas, problema de saúde pública, e é isso que está se fazendo atualmente. Algumas decisões do próprio STF, dos tribunais superiores, que entendem a droga como questão de saúde pública, faz com que algumas pessoas não sejam colocadas lá dentro
a taxação de traficante, para que não consigam mais sair. Tem, talvez, a gente vê nos noticiários que existem pessoas que foram presas com uma pequena quantidade de droga, que é ilícito, e se transformaram em grandes criminosos por conta dessa falta de seleção do Poder Judiciário, né? Mas é um fato que hoje está se transformando, as pessoas estão realmente... O Poder Judiciário está mudando essa mentalidade, está vendo a droga como uma questão de saúde pública e que muitas pessoas precisam de tratamento, muitos viciados precisam de tratamento, e que é um assunto extremamente complexo para você realmente tratar em poucos minutos como a gente está tratando. Mas hoje talvez o judiciário esteja realmente vendo esse problema como saúde pública e esteja dando uma diferenciação daquele pequeno usuário, né? Dando um tratamento para ele realmente fazer a sua reinserção na sociedade, fazer a sua limpando realmente seu corpo da droga, que é muito prejudicial, e até mesmo cumprindo seu papel como um Estado colaborador. O Poder Judiciário faz parte do Estado, então essas compreensões elas estão sendo cada vez mais voltadas para o meio social, para o meio de entendendo que a droga é um problema de saúde pública. Mas também a gente não está dizendo que todas as pessoas são enquadradas como usuário. Claro que existe, né, a concepção de que deve-se realmente coibir o tráfico, porque realmente é um crime que potencializa outros tipos de crime e que favorece com que a violência aconteça. Então, o Poder Judiciário está realmente diferenciando cada tipo penal para que se adeque da melhor forma possível. Outra tese também batida quando suscitava a questão da superlotação carcerária seria a tese da questão dos presos provisórios e os presos normais, que a prisão provisória passou a não ser mais a regra, a não ser mais a exceção, e sim a regra. Como o senhor avalia esse panorama? Hoje, o sistema brasileiro, principalmente de justiça, tem vários outros métodos que são adotados além da prisão. Antes nós tínhamos somente a prisão, somente o encarceramento. Hoje você já tem o monitoramento eletrônico, você tem as penas alternativas, que talvez não jogam aquela pessoa que comete o seu primeiro crime junto com outros que estão lá há muito tempo, ou que não jogam aquele suspeito dentro de um presídio que está um aglomerado de pessoas já condenadas, de vários crimes, reincidentes, etc. Então isso talvez seja um melhoramento desse entendimento do Poder Judiciário, que a prisão, o encarceramento, ele talvez não seja a melhor forma para todos os crimes. Imagine só, a própria lei fala que deve haver a diferenciação do tipo de crime, do tipo de cometimento de ato ilícito, porque as pessoas não podem ficar no mesmo estabelecimento penal de diferentes crimes, né? Há essa diferenciação. Teoricamente, quem cometeu um pequeno furto não vai ficar ao lado de um traficante. Teoricamente, bem usando exemplos bem esdrúxulos até, é mais ou menos isso. Então, esse monitoramento eletrônico é talvez um método para não aumentar a população carcerária, né? É um dos métodos que o Poder Judiciário tem como penas alternativas para que esse sistema não enche mais ainda. Quanto às penas restritivas de direitos, a efetiva fiscalização dessas penas, você tem, assim, como patrono, como advogado, acompanhado como tem sido essa desenvoltura da fiscalização? Olha, as penas restritivas de direitos, elas realmente hoje são acompanhadas a maioria das vezes pelo monitoramento eletrônico. Hoje a própria Sejus
salvo engano, ela tem um mecanismo de acompanhamento desses monitorados, em que eles colocam as áreas que eles não podem frequentar, e assim que essa pessoa transgride aquela área, há um alertazinho lá no sistema e eles vão enviam a informação para a viatura mais próxima. Acredito que esse acompanhamento ele é feito de uma forma via satélite, e que realmente muitas vezes a gente sabe que os monitorados, seja de qualquer crime, eles são realmente acompanhados de forma bem enérgica. Um dos exemplos foi o Corso. A própria Secretaria de Justiça tirou vários monitorados do Corso aqui em Teresina, pelo fato deles não estarem em locais que não eram para eles estarem naquele momento. Então a Secretaria fez o acompanhamento com a ajuda da Polícia Militar, dos agentes, dos policiais penais, e retirou essas pessoas de lá. E foram conduzidos, né, à central de flagrante, feito o procedimento lá no local, e a um desvirtuamento de conduta, né? A gente sabe que muitas vezes isso prejudica ele numa progressão de regime, etc. Então finalizamos aqui com o professor Fabrício Brito a nossa explanação acerca da legislação de execução penal, uma matéria que eu sinto uma carência realmente nas instituições de ensino, que é de super importância na advocacia posteriormente. Ele é um ícone ímpar aqui na nossa faculdade. Eu tive a ilustre oportunidade de entrevistá-lo e eu agradeço, doutor, pela sua participação. Muito obrigado. Pronto, eu que agradeço. Acredito que realmente é um trabalho importantíssimo, é um projeto de grande magnitude, o podcast é de direito, e estou muito feliz de ter participado, a gente ter falado um tema tão complexo, às vezes polêmico, que é muito importante, como você disse, para a vida do futuro profissional do direito, especialmente aquele que vai seguir na área criminal, na advocacia criminal. Então, mais uma vez, muito obrigado ao convite, fico muito feliz e honrado pela participação, pelo convite. Estou à disposição para outros temas, outros programas, e muito bem, muito bom, parabéns, excelente. Muito obrigado. Nós que agradecemos.